Vamos aqui para o segundo exemplo de regra de 3. Diz o seguinte: o trem voador maglev, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480? Então vamos ver como é que isso fica. Como nós vimos no exemplo anterior, o primeiro passo para a gente resolver a regra 3 simples é criar uma tabelinha com as grandezas, né? As grandezas dessa questão, desse exemplo, são as grandezas velocidade, dado em km por hora, e a grandeza tempo, dado em hora. Então, as primeiras informações que a gente tem é que esse trem, se deslocando a uma velocidade média de 400 km por hora, a gente já coloca aqui na tabelinha, 400, ele vai gastar o tempo de 3 horas. Então, 400 é correspondente a 3 horas. Se a gente aumentar essa velocidade para 480, quanto tempo vai ser gasto? Então, a gente não sabe, a gente coloca o x para representar. Está criada a nossa tabelinha aqui. Velocidade abaixo de velocidade, tempo abaixo de tempo. O segundo passo, a gente tem que ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos escrever aqui, ó. 400 sobre 480 é igual a 3 sobre x. Vamos pensar o seguinte: no exemplo anterior a gente viu que essas grandezas que as grandezas lá eram diretamente proporcionais. Porque quando uma grandeza aumentava, a outra também tinha que aumentar. Vamos ver nesse caso. Se a gente aumentar a nossa velocidade, a gente vai gastar menos tempo para chegar no lugar. Então, aumentando a velocidade, o tempo diminui. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Se a velocidade está aumentando, vamos colocar essa seta aqui para representar. Velocidade aumentando, setinha para baixo. Como o tempo ele vai diminuir, a setinha tem que ser ao contrário da outra, ok? Então, setas em direções diferentes, elas nos dizem que são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos montar aqui do lado. O primeiro a gente vai escrever da mesma forma que está, 400 sobre 480. O segundo, como as retas estão ao contrário, a gente vai inverter. O x vai para cima e o 3 vem aqui para baixo. E a partir daí a gente faz o meios por extremo, né? Eu vou só cortar esses zeros aqui para facilitar na nossa divisão, ó, em multiplicação. A gente divide aqui, fica mais fácil para a gente. Vai ficar 40 e 48. Então, multiplicando 48 vezes x, a gente tem 48x. 3 vezes 40 vai ter 120. O x vai ficar aqui, o 48 vai passar, dividindo 120. Vamos fazer essa divisão aqui abaixo. 120 dividido por 48. E 120 por 48 vai dar 2, que é 96 e sobra 24. Então a gente vai precisar baixar um zero de onde não existe aqui, não tem, né? Quando a gente faz isso daqui, a gente coloca uma vírgula em quociente. 240 dividido por 48 é 5, que dá 240 e sobra 0. Finalizada a nossa divisão, o resultado de x é 2,5. No caso, 2,5. Como a gente está falando de hora, a metade, né, esse meio aí desse 2,5, ela representa 30 minutos. Todo mundo sabe que a hora tem 60 minutos, não é? Então, o meio é metade de uma hora. Então, a resposta aqui vai ser que esse trem ele vai levar 2 horas e 30 minutos. Ok? Só confirmando o que a gente falou. Velocidade aumenta, o tempo
diminui. Quanto mais rápido a gente for, menos tempo a gente leva.